a ira do Cordeiro. Pode Deus irritar-se? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 6. E eu espero que você em casa também acompanhe com sua Bíblia o texto que nós vamos ler. E eu vou mostrar também no quadro, para que você também possa ler junto. Coloca aí na tela, por gentileza. Apocalipse, só um minutinho que não... Ok, passou. Apocalipse, capítulo 6, versículos 6 e 17. Assim diz: E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A ira do Cordeiro. A primeira estranheza desse texto é a própria forma constructa que o termo é colocado, ira de um cordeiro. Parece tão antagônico quanto dizer o miado do cachorro ou o latido do gato. Não faz sentido. O cordeiro sempre é reconhecido como sendo um animal dócil, não ofensivo, que não agride. É lógico que alguns carneiros podem dar amarradas e chifres em alguém, bater e ser perigoso, mas o cordeiro, ou como diz no grego, arnion, quer dizer um cordeirinho mesmo, um filhotinho, simples. Ele ficar irado? É estranho nós imaginarmos isto. Aquele cordeiro que nos ama, que deu sua vida por nós, agora está de repente irado. Por que temos tanta dificuldade de tratar desse assunto da ira do Cordeiro? Eu quero mostrar algumas coisas e você entenderá nisso. Coloque na tela, por gentileza. Eu fiz menção durante a semana de um sermão pregado em 1741, um sermão famoso de Jonathan Edwards, que ele foi pregado em Enfield, Connecticut. E o sermão era baseado em Deuteronômio 32, 35, que diz: a seu tempo, quando revelar o seu pé, e ele proclamava a ira de Deus sobre o pecado. Os historiadores que colocam esse sermão de Jonathan Edwards como sendo um dos mais famosos sermões do mundo, eu fiz menção disso durante a semana, diziam que enquanto ele descrevia a cena do juízo de Deus e as labaredas do inferno abrindo a sua boca e engolindo os pecadores, que as pessoas ficavam tremendo, tão apavoradas, que elas se seguravam nos bancos da igreja com medo do chão desaparecer sob os seus pés e elas serem engolidas. Foi um dos sermões mais famosos da história. O título dele: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Se eu anunciasse aqui na igreja um sermão com esse título, Pecadores nas mãos de um Deus irado, muita gente ia começar a dar dislike sem ao menos assistir. Não faria muito sentido hoje falar de pecadores nas mãos de um Deus irado. Essa imagem não é politicamente muito correta para os dias em que vivemos. E por quê? Eu vou explicar para você. Olha aí na sua tela o que eu quero dizer. Você sabe que hoje a ideia de uma pessoa excessivamente irada pode ser considerada até uma mente doentia, que aliás a psicologia classifica como distimia. Quem se lembra do famoso Seu Lunga, um dos homens mais mal-humorados do mundo? E dizem que o mau humor chega a ser uma doença crônica, que deixa a pessoa chata, uma pessoa muito difícil de conviver com ela. O ranzinza vive geralmente irritado, isolado consigo mesmo, irritado com os demais. A qualidade de vida dele pode ser de depressão. E é difícil conviver com alguém ranzinza. O Seu Lunga, ele pode ser até um personagem famoso do folclore nordestino. Aliás, dizem até que ele é tão ranzinza que ele moveu uma ação contra os escritores de cordel do Nordeste, que faziam histórias baseadas no seu temperamento irascível, e ele ganhou a causa. Todo mundo ouviu falar do Seu Lunga, e até hoje, apesar dele ter ganhado a causa judicial, até hoje, quando querem no Brasil falar de exemplo máximo de alguém com distimia ou com mau humor crônico, alguém que se ira rapidamente ou com violência, pensam no Seu Lunga. E quando a gente fala de Deus, um Deus irado,
a primeira imagem que nos vem é de um Deus parecido com seu Lunga. Um Deus que não parece muito politicamente correto. É curioso que realmente a imagem de um Deus sentado num trono, de barba branca e cara fechada, com o dedo em riste para destruir pecadores, não parece ser a melhor fotografia de Deus para mostrar. É tão desgastante essa imagem de um Deus irado, que já nos tempos, pouco depois do período apostólico, você já tinha Marcião, que era um dissidente do cristianismo, dos hereges, que chegou a proclamar que havia dois deuses, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, e que os dois estavam em oposição. O Deus do Antigo Testamento, segundo Marcião, é aquele Deus irado, que destrói Sodoma e Gomorra, que destrói os antediluvianos, que dá a lei, que faz Uzá ser fulminado apenas porque tocou na arca, que fulmina Nadab e Abiú só porque levaram fogo estranho no santuário. Já o Deus do Novo Testamento é o Deus que diz para a pecadora: vá e não peques mais, nem eu te condeno. É o Deus que oferece para a samaritana água, é o Deus que tem paciência com os apóstolos, é o Deus do Calvário. E os dois estão em franca oposição. Mesmo que hoje você nunca tenha ouvido falar em Marcião, muitas pessoas acabam ecoando, ainda que inconscientemente, a teologia dele. Parecem falar de dois deuses distintos. Até na teologia evangélica, desculpem os irmãos evangélicos, eu vejo um pouco de marcionismo, quando dividem demais a história da salvação entre o tempo da lei e o tempo da graça. Como se o tempo da lei fosse um tempo de legalismo e o tempo da graça fosse um tempo de melhor salvação, de salvação diferente. Não, Moisés, Adão, Elias, Isaías, Daniel, todos que viveram na chamada dispensação da lei, foram salvos pela fé, tanto como aqueles que viveram na chamada dispensação da graça. A diferença é que os do Antigo Testamento depositavam a sua fé no Cordeiro que haveria de vir, e os do Novo Testamento depositavam a sua fé no Cordeiro que veio e voltará. Mas, de qualquer forma, por detrás de tudo isso existe essa dificuldade de conciliar a imagem do Deus Jesus com o Deus Javé. Um parece que está pronto a destruir, o outro parece que está só querendo amar e perdoar. Mas o Apocalipse une os dois ao falar da ira do Cordeiro. Eu quero mostrar outra imagem para vocês. Você já ouviu falar no mito das fúrias? As fúrias eram divindades romanas que seriam irmãs encarregadas da vingança por um crime cometido. A própria palavra fúria, que vem do latim, é uma palavra que remete a essas divindades da mitologia romana e que também havia na mitologia grega. As fúrias, elas atormentavam tanto uma pessoa que até quando a sua alma ia para o Tártaros, elas iam atrás da pessoa atormentando pelos crimes que ele fez. Então a ideia da palavra fúria, de onde vem a palavra furacão, significa pessoas que querem atormentar. Então quando você fala da fúria de Deus, da ira de Deus, parece uma imagem das fúrias lá do Império Romano. Aliás, olha aí no seu quadro, eu quero ainda continuar essa ideia da mitologia e falar que também na mitologia grega, Hesíodo falava que quando o titã Cronos castrou seu pai Urano, ele jogou a sua genitália no mar. E as eríneas seriam a versão grega das fúrias. Elas nasceram do sangue de Uranos. Deixa eu contar isso aqui para você. Na mitologia grega, segundo contada por Hesíodo, como foi o nascimento dos deuses, havia originalmente Gaia, que é a chamada terra, e Uranus, que é o céu. Uranus e Gaia coabitaram e tiveram 3 tipos de filhos. Tiveram os centimanos, tiveram os titãs e tiveram os cíclopes. E Uranus não gostava dos seus filhos, e ele sempre queria prender os filhos na barriga de Gaia. Só que os titãs se rebelaram contra o próprio pai, castraram o pai, e o sangue do pai caiu, e o membro do pai também caiu no mar. E ao cair no mar, aquela espuma que formou, tudo que bate na água do mar forma uma espuma, dessa espuma nasceu Afrodite.
mas do sangue nasceram as fúrias. Isto mostra, de certa forma, uma origem até psicológica da fúria. Afrodite é a deusa do amor, ela nasceu da espuma do mar, mas do sangue, da necessidade de revanche, de vingança, nasceram as fúrias. E quando a gente fala de um Deus que se ira, que se vinga, a primeira sensação que nós temos é de raiva, é de não aceitar esse Deus. Não é a melhor imagem para apresentar para alguém. Mas se eu tenho que ser fiel à Bíblia, eu tenho que ser fiel à Bíblia como um todo. Tão nocivo quanto rejeitar a palavra de Deus é eleger apenas as verdades que me são convenientes. Há pessoas que são ateias, elas rejeitam a Bíblia como palavra de Deus. Há outros que também são ateus teóricos, porque ele só elege da Bíblia as verdades que lhes são convenientes e tenta esconder ou não mencionar as verdades que são incômodas. Eu reconheço perante todos que estão comigo que dizer que Deus se ira, que Ele se irrita, é uma verdade incômoda, mas ela está na Bíblia, fala da ira do Cordeiro. Numa época do politicamente correto, que a gente tem que tomar cuidado até com a nomenclatura que se usa, por isso até que eu expliquei, porque eu estou falando de surdo e mudo aqui, porque alguém pode achar que eu estou falando errado. Alguns defendem que você tem que falar preto, outros falam que tem que ser negro. Alguns falam que é homossexualismo, outros falam que é homossexualidade. Numa época de tanta linguagem politicamente correta, que você tem que medir cada frase, alguns acham que se eu cumprimentar boa noite a todos, eu já estou sendo machista e patriarcal, porque eu tenho que falar boa noite a todos e a todas, e assim por diante. Mas quando eu vou a Romanos, capítulo 1, lá não usa essa linguagem politicamente correta, lá fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda forma de impiedade dos homens, porque eles deixaram o contato natural das mulheres, se inflamando homem com homem, e Deus os entregou às suas vis situações, a ira do céu. E quando você vai no grego, lá está, reorgetuteu, orge, a ira de Deus em grego, orgetuteu, orge, é aquela ira que vem das entranhas, aquela indignação, não é uma raivazinha qualquer. Vamos continuar o nosso passeio aqui para aprender mais alguma coisa. O problema hoje, e isso aqui eu digo em primeira pessoa do singular, eu, Rodrigo, confesso para vocês os problemas que eu tenho em pregar sobre a ira de Deus. E eu até coloquei como título de propósito desse slide, o problema com a ira de Deus num mundo de likes. Eu vou explicar para você o que eu quis dizer com isso. E repito, nesse ponto aqui, ainda que é aparente, eu não estou julgando indireta para ninguém, ainda que aparente, eu não estou pensando em outra pessoa senão eu mesmo. Eu estou expondo para vocês nesse slide a minha impressão, estou fazendo aqui uma sociologia da religião, se me permitem, a minha impressão do que aconteceu no púlpito cristão nos últimos anos, especialmente o púlpito adventista, mas os irmãos assembleanos, presbiterianos, batistas, católicos que estão me assistindo, e de outras religiões, podem fazer essa percepção também, e vocês verão que talvez na igreja de vocês a situação não é muito diferente. Tá bem? A situação não é muito diferente. O que eu percebo? E eu estou colocando também as dificuldades que eu enfrento. As dificuldades que eu enfrento. O que eu percebo é que a igreja, estou falando mais propriamente dito da igreja adventista, mas você pode ampliar isso para outras. A igreja adventista, no passado dela, ela tinha uma ênfase talvez muito legalista. Até eu tiraria o talvez, foi uma ênfase legalista. Compreensível pelo momento em que a igreja nasceu. Compreensível, não necessariamente justificável. Você sabe que quando você nasce em determinado contexto, você tem que dar uma ênfase, alguma linguagem, que ela pode ser um pouco extremista. A igreja adventista surgiu numa época em que a lei de Deus estava sendo completamente ridicularizada, colocada ao pé. O universo norte-americano do evangelicalismo estava muito liberal e pouco espiritual. Se você ler até alguns depoimentos de pessoas da época, as igrejas estavam vazias, desanimadas, as pessoas não tinham convicção, os sermões eram todos lidos. Leia um pouquinho sobre as igrejas evangélicas nos Estados Unidos do século XIX e você entenderá o movimento adventista. Então a igreja adventista levantou dando muita ênfase à lei.
mas deu uma ênfase à lei tão grande, tão grande, tão grande, que ela se tornou uma igreja de discurso legalista. Em 1888, teve uma conferência nos Estados Unidos, em Minneapolis, para, pela primeira vez, a igreja começar a entender o que significa justificação pela fé, e não pelas obras. Mas no Brasil isso demorou a chegar. No Brasil, até por volta dos anos 1980, o púlpito adventista ainda era muito, mas muito legalista às vezes na abordagem dele. Havia uma ênfase muito grande à doutrina em detrimento ao relacionamento. Quem é adventista de berço vai lembrar desse episódio que eu estou falando. Havia uma ênfase muito grande, que era muito dada às regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O dia de sábado era mais um dia de não podes do que um dia de pode. O próprio pastor Alejandro Bullion contava de uma experiência de uma família que, para poder ensinar para o filho a importância do sábado, chamava o sábado de o dia feliz. E quando chegava no sábado, papai, o senhor pode brincar comigo? Não, eu não posso brincar com você hoje. Por quê? Porque hoje é o dia feliz, está lembrado? Ah, tá bom. Papai, o senhor pode jogar uma bolinha comigo? Não pode. Pode andar de bicicleta comigo? Não pode. Por quê? Porque hoje é o dia feliz. Papai, você vai ficar na igreja hoje o dia inteiro, que tinha comissão à tarde, de manhã, era filho de pastor? Vou, mas por quê? Hoje é o dia feliz. Aí, quando chegava por volta de 2 horas da tarde, o menino já perguntava assim, falta muito para acabar o dia feliz? Essa era a visão do sábado. Não pode, não pode, não pode, não pode. E as pessoas tinham um medo muito grande. O grande pavor de muitas jovens da igreja era o seguinte, escuta, mas eu não posso usar uma calça comprida nem no trabalho? Eu ainda alcancei um pouco, que eu vim para a igreja nos anos 80, eu alcancei um pouco disso. Eu lembro que alguns irmãos defendiam que mulher não devia usar calça comprida nem para dormir, porque Jesus podia estar voltando à madrugada e se ela estivesse de calça comprida, iria se perder. Era essa a ênfase. E doutrina, e doutrina. E quando você tinha as vigílias da igreja, eram vigílias para ficar estudando só Apocalipse 13, Daniel capítulo 2, e os irmãos sabiam de cor. Era uma ênfase muito grande à doutrina, em detrimento a relacionamento com Jesus. E muitas pessoas adquiriram até um trauma da infância dele na igreja, porque tudo era muito fechado. Eu conheço filhos de pastor que ficaram até assim, meio revoltados com a igreja. Eu lembro de um deles, que na primeira colportagem ele comprou uma calça jeans, daquela que tinha boca de sino, e quando ele chegou com a calça em casa, o pai bateu nele e rasgou a calça toda e falou, filho de pastor não usa calça jeans. Futebol era pecado, tudo era pecado. Mas, felizmente, a igreja aprendeu a justificação pela fé no Brasil, e aqui eu faço um pleito de gratidão ao ministério do pastor Alejandro Bullion. Alejandro Bullion foi um dos pioneiros que, ao lotar os estádios de futebol, ele começou a pregar de um Jesus que ama, de um Jesus que perdoa. Antes disso, as pessoas tinham uma ideia de um Jesus que pune. Eu me lembro agora da história de Martinho Lutero. Martinho Lutero, no século XVI, quando ele também descobriu a justificação pela fé, Lutero fora criado dentro da teologia medieval, que também só acentuava a lei, os códigos, os dogmas da igreja. E Lutero chegava a dizer assim, eu tenho mais medo de Jesus do que qualquer coisa. E quando alguém o aconselhava a amar a Cristo, Lutero escrevia, amá-lo, eu odeio. Eu prefiro ouvir o nome de um demônio a ouvir o nome de Cristo. E quando eu prego sobre a vida de Martinho Lutero, eu costumo colocar um adendo aqui. Antes que você se ofenda com a declaração dele, deixe-me dizer que Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. E quando Lutero descobriu a justificação pela fé no livro de Romanos, aí que Lutero entendeu que os seus pecados eram um grão de areia na montanha do amor de Deus, e que a justiça não era algo que Deus cobrava de Lutero, mas que Deus lhe oferecia. E o livro de Romanos mudou a vida de Lutero. E o estudo da justificação pela fé também mudou a vida do pastor Alejandro Bullion. E os que são mais vividos na igreja se lembram do próprio pastor Alejandro Bullion, em quem eu tomo licença de me inspirar aqui.
Ele foi um dos pioneiros que teve a coragem de fazer algumas coisas que eu fiz essa semana aqui, quando eu revelei que eu ainda tenho questão com depressão, porque o Bullion foi um dos primeiros pregadores que teve a coragem de, num estádio para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, falar que ele estava perdido dentro da igreja. Um pastor departamental de jovens admitir. Os que são mais jovens talvez não conheçam as pregações do pastor Bullion, talvez no YouTube você encontre. E eu me lembro que eu estava entrando para a igreja naquela época, a Campal de Itabuna, quando ele falou conhecer Jesus é tudo, e o maestro Williams Costa Jr. contava: conhecer Jesus é tudo o que preciso conhecer, entender o amor é tudo o que preciso compreender, para ter poder no viver. E eu lembro o pastor Bullion pregando: não importa quem você é, Deus ama você. E jovens adventistas, talvez alguns até mais velhos ali na igreja, chorando copiosamente, se derretendo aos pés de Jesus. Foi maravilhoso. Mas depois da era do pastor Bullion, e com ele também vieram livros como do Dick Wynne, que escreveu a meditação O Amor que Restaura, Morris Vanden, que escreveu o livro Como Conhecer a Deus, um plano de 5 dias, livros que revolucionaram a igreja. Mas eu vi um movimento pendular. A igreja antes tinha muita ênfase na doutrina em detrimento ao relacionamento. Mas ela passou o pêndulo, ela passou o pêndulo para o outro lado, e agora ela tem muita ênfase no relacionamento em detrimento à doutrina. E numa era pós-Bullion, eu sou obrigado a alertar, é uma leitura que eu estou fazendo em primeira pessoa do singular, que se no passado havia um exagero na doutrina em detrimento ao relacionamento, vou repetir a frase: se no passado havia uma ênfase na doutrina em detrimento ao relacionamento que causava um descompasso espiritual, hoje nós estamos numa ênfase no relacionamento em detrimento à doutrina. Eu vou até narrar nas músicas. Vocês já viram como é que eu sou apaixonado com Arautos do Rei. Olha a tônica no passado. Se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado. Vocês perceberam? Perceberam a questão do medo? Não estou pejorando, não. Foi isso que me converteu. Estou apenas fazendo uma leitura. Olha a musiquinha da criança. Cuidado, olhinho com que vê. Cuidado, olhinho com que vê, Deus lá no céu está olhando para você. Olha a ênfase. Mas agora olha a ênfase de muitas músicas. Jesus te ama de qualquer jeito. Jesus não julga. Jesus não condena. É quase que uma sensação, desculpem a paródia que eu vou fazer, mas a sensação escatológica que eu sinto é essa: que depois do milênio, os ímpios vão ressuscitar, e quando Jesus for mandar descer o fogo do céu para todo mundo, não, Senhor, não faça isso, nós somos a coisa mais linda que o Senhor criou. O Senhor não vai ter coragem de destruir a gente, o Senhor não condena. Aí Deus, como um pai laço, dirá: vocês sabem que eu tenho coração mole, né? Eu não tenho coragem de destruir vocês. Desculpa, gente, eu sei que eu falei que eu ia descer o fogo, mas não dá, eu não tenho coragem, desculpa, eu não tenho. Quem é mãe me entende, né? Eu não vou ter coragem. Abra as portas da Nova Jerusalém, deixa todo mundo entrar, até Satanás e os anjos também, entrem para cá. Eu tenho coração mole, eu não vou deixar ninguém ir para o inferno. Desculpe a paródia, mas se com muito respeito eu fiz essa leitura da visão do passado, é a autocrítica que eu faço da geração a qual eu pertenço. Então, quando eu vou ao Apocalipse e leio sobre a ira do Cordeiro, eu tento, repito, estou falando a primeira pessoa do singular, eu tento equilibrar esta relação entre doutrina e relacionamento, entre amor e santificação, porque eu sei que se eu pregar só um lado, eu estarei pregando um evangelho manco, e um evangelho manco é como um carro de 3 rodas. Não vai para lado nenhum. E de carro que não vai para lado nenhum, o pastor entende.
Porque o dele está no concerto tem 2 semanas. Perceberam? Volte, por gentileza, o slide, que eu ainda quero fazer alguns comentários de coisas que eu me preocupo em relação a mim mesmo e a minha pregação. Coloca lá, por gentileza. Eu, vivendo no mundo de likes, o pastor me perguntou quantos seguidores eu tenho no YouTube aqui, 720 mil. Eu, às vezes, me sinto um pouco numa camisa de força. Estou pensando em voz alta, onde eu sou obrigado a colocar coisas que podem dar mais likes e evitar os dislikes. É uma tentação. E para eu evitar os dislikes, eu vejo que hoje é proibido proibir. Eu vejo que hoje eu tenho que seguir o pêndulo homilético. Eu tenho que dar ênfase ao relacionamento em detrimento à doutrina. Porque se eu ficar falando de doutrina, muita gente não vai gostar. Eu tenho que ser descolado para eu ganhar likes, não almas, likes. E em ser descolado, uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Eu fico muito feliz, a igreja me deu um terno da Brooksfield, desculpa, é uma loja boa. Mas eu ainda me preocupo, não estou desdenhando o presente da igreja, de jeito nenhum, não é isso. Mas é uma reflexão que eu faço, eu me preocupo com aquela questão da modéstia cristã. E permitam-me aqui os irmãos, eu acho que muito tempo nós tivemos um discurso patriarcal ao falar da modéstia cristã, porque só falava da mulher. Modéstia cristã tem a ver com joias, com saia, mas a modéstia cristã não tem a ver também com a roupa do homem? Eu acho que o jeito que eu me visto pode ser um bom ou um péssimo testemunho a respeito daquilo que eu represento. E eu sei que eu tenho que me vestir de uma maneira jovial para atrair os jovens, mas eu, Rodrigo, fico pensando, será que eu não estou usando a desculpa da adequação para ser moderninho? Será que agora, sob a égide de atingir o jovem, eu estou aproveitando isso como desculpa para ser altamente vaidoso e descolado, sob a pretensão de que estou sendo assim apenas para atingir o jovem, que eu não quero parecer tiozão? Será que eu não estou tão preocupado em ser descolado que agora eu me vendo na minha identidade denominacional só para ser descolado e ter mais likes? É a preocupação que eu faço todo dia comigo mesmo. Continua, por favor. Outro problema. Às vezes a gente é obrigado a querer evitar o controverso, a não ser que gere mais likes. Eu só vou seguir o controverso se ele for alguma coisa que vai bombar na internet. Quem que é o público que mais assiste na internet? Não são idosos. Idoso fica com Facebook. É verdade. Idoso assiste pelo Facebook. A galera mais jovem é YouTube, é Netflix. E a galera mais jovem, eles gostam do controverso que desafia a tradição, não o controverso que desafia a cultura deles. Eu aqui colocar em dúvida a autoridade da igreja, um monte de jovens vai bater palma para mim. Esse fala. É só eu questionar a divisão aqui, questionar a igreja. É só eu falar contra os velhos da igreja, vai todo mundo, ei, é isso mesmo, valeu, blá, blá, blá. Nós temos que ensinar a igreja, esses velhos não entendem a gente, não tem diálogo. Beleza, é isso aí, Rodrigão, você é o cara. É o nosso youtuber. Mas se eu questionar Anitta, se eu questionar joguinho de internet, se eu denunciar músicas populares, aí não é bom não. Não, aí a gente não gosta, aí para com isso. Como é que é o nome daquele maior youtuber? Eu esqueci o nome dele, aquele que tem mais de... O Whindersson Nunes e tem o outro também aí. Felipe Neto. Se eu detonar com o Felipe Neto aqui, Rodrigo Quadrado não entende. Se eu detonar, só eu estar mencionando o nome dos dois aqui, eu sei que alguém vai falar, Rodrigo, você não deveria falar do nome deles em público. Tem que respeitar, nós temos que ganhar esse pessoal. Você está muito com uma ideia de nós e eles. Cadê o amor? Nós temos que abraçar, você não pode detoná-los em público. Mas se eu julgar indireta aqui contra o pastor Ayrton Keller, aí vai ter um monte de retweet. Parabéns, isso mesmo, fala mesmo. Ou seja, eu tenho que evitar assuntos controversos, a menos que seja um controverso que atrai a juventude. Se eu escrever um livro, A Vida de Ellen White, os mais idosos da igreja e teologandos vão ler para cumprir a matéria de história do adventismo.
Mas se eu escrever um livro, A Vida Secreta de Ellen White, a verdade que a igreja quis esconder, nossa, eu não dou 2 dias para eu ter mais de 1 milhão de exemplares aí vendidos aí, até sendo na Veja. Entendeu o que eu falei do controverso? Que tipo de controverso eu estou sendo na internet? Vamos continuar aqui. Outra, eu tenho que aprender que no mundo de likes, o correto é falar de amor, mas nunca falar de santificação, renúncia. E por fim, pregar apenas verdades que são convenientes. Repito, irmãos, essa lista que eu apresentei aqui, Deus é testemunha. Eu não ia ser estúpido de mentir para o Espírito Santo. Deus é testemunha que essa lista eu fiz pensando no meu canal do YouTube. Essa lista eu fiz pensando na minha atitude. E não quero que você pense assim, o Rodrigo está falando isso porque ele é exemplo. Não. Eu estou falando que eu posso escorregar. E já escorreguei. Pode ser que amanhã eu coloque um vídeo que eu falo assim, gente, eu não deveria ter colocado esse vídeo. Meu Deus, que besteira que eu fiz. Às vezes eu dei uma resposta que não deveria ter dado. Mas eu estou apenas mostrando para vocês algo chamado alta crítica. E estou pedindo a Deus para que eu consiga o equilíbrio entre doutrina e relacionamento. Que eu pregue um Deus de amor, mas um Deus que pune. Que eu pregue um Deus que salva, mas um Deus também que destrói no lago de fogo e enxofre. Porque se eu não fizer um equilíbrio entre essas duas coisas, eu estou selecionando da Bíblia o que me convém. E Deus fala, isso não dá, quem comigo não ajunta espalha. Ou eu aceito a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse, ou então não aceito a Bíblia, gente, porque está tudo em cadeia. Por exemplo, eu sei que como tem pessoas de várias religiões me ouvindo, se você já escutou algum teólogo falando com você que um Gênesis é um mito, que não existe Adão e Eva, que isso é um mito, que os conservadores, a teologia fundamentalista que não entende isso, então nós temos um problema, que se o Gênesis é mito, não teve pecado, se não teve pecado, não tem redenção, se não teve redenção, Jesus não teve morte redentora, se ele não teve morte redentora, o que ele veio fazer aqui?